Na verdade, as relações dos Estados Unidos com a América Latina durante o século XIX e também durante o século XX foram baseadas em doutrinas. O que é uma doutrina? Um corpo fechado que não pode ser debatido. Significa, então, que há um unilateralismo dos Estados Unidos em relação à América Latina. A primeira grande doutrina é a Monroe, de 1823, criada casualmente diante de uma mensagem que James Monroe mandou ao Congresso e ela se tornou doutrina, dizendo que, a partir de então, 1823, a América Latina seria dos Estados Unidos, em outras palavras. Inicialmente ela se tornou uma doutrina muito simpática à América Latina porque impedia o avanço do colonialismo europeu sobre o nosso continente, dava uma segurança regional, já que proibia o uso do militarismo para cobrar dívidas externas e, ao mesmo tempo, não permitia que as colônias já da Europa continuassem a crescer no continente. Só que esta doutrina, ela tinha um objetivo muito claro, é que a Europa já tinha novas lideranças e era preciso que os Estados Unidos se apossassem da América Latina. Tanto é que foi a Revolução Cubana, 150 anos depois, quem questionou e venceu pela primeira vez a doutrina Monroe. A segunda grande doutrina que vai dominar as relações dos Estados Unidos com a América Latina é a doutrina do Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? 1831. É, na realidade, um corpo de ideias religiosas na qual os líderes dos Estados Unidos se consideram escolhidos por Deus para levar a civilização aos bárbaros. Eles são civilizados, os outros são os bárbaros. E olha, se Deus nos escolhe, significa que Deus está conosco. Como diz o Salmo, embora caia 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu, porém, não serás atingido. Foi o que leu Obama agora, no dia 11 de setembro, quando comemorou os 10 anos dos atentados às Torres Gêmeas. O que ele disse, lendo um versículo da Bíblia? Pode-se derreter as montanhas, a nossa nação não será atingida, vencerá. Na realidade, o Destino Manifesto serviu para se apossar do território da América Latina, e principalmente dos territórios do México e do Caribe. O México perdeu, com a doutrina do Destino Manifesto, 1.400.000 quilômetros quadrados. Significa mais ou menos o tamanho do México hoje. Esta doutrina, então, se desenvolveu durante a década de 1830 e também durante a década de 1840. E o grande impulsor dessa doutrina foi um presidente estadunidense que se chamava James Polk. Então, foi a doutrina que se apropriou do território dos Estados da América Latina. E a doutrina Monroe foi a doutrina que provocou a balcanização da América Latina. Vejam, duas coisas importantíssimas. Uma nos divide, a outra se apropria. Também temos uma outra grande doutrina, que é o pan-americanismo. Essa é de 1890. Essa doutrina vem baseada já na Guerra Civil dos Estados Unidos. Como eles se tornaram uma grande potência, o monopólio do Norte venceu o escravismo do Sul, e o monopólio precisa, obviamente, de mercados para vender os seus produtos. Essa doutrina, tocada pelo secretário de Estado, James Blaine, vai fazer o seguinte: vai dizer, a partir do momento que os Estados Unidos querem a América Latina como mercado, querem a América Latina como mão de obra, querem a América Latina como produtos para comprar como mercado para comprar os seus produtos. E essa doutrina vai estabelecer a ideia, por meio de um congresso chamado o Congresso de Washington, de que toda a região será um mercado cativo.
Quem vai denunciar com todas as letras este pan-americanismo será José Martí, o cubano, que nesse momento morava em Nova York, era jornalista e escrevia matérias para o La Nación de Buenos Aires. O pan-americanismo, portanto, é o momento em que os Estados Unidos já são um país pré-monopolista, avançando para o imperialismo e se apossando do mercado que é a América Latina. Bom, temos aí uma outra doutrina que não leva o nome de doutrina, embora se comporte como tal. É a política da boa vizinhança. Essa é do Franklin Delano Roosevelt, 1933, e tem como objetivo tirar os Estados Unidos da Grande Depressão e trazer a América Latina mais ainda para os interesses dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estão numa Grande Depressão, a Segunda Guerra se avizinha, e a América Latina, o que pode dar para eles? Mercado, novamente, matérias-primas, soldados para a Segunda Guerra Mundial e usar o território para poder enfrentar os países do eixo. Então, a política da boa vizinhança não tem nada de boa vizinhança, mas tem tudo de um país imperialista usar uma região para levar vantagem num conflito mundial. E foi isso que os Estados Unidos fizeram. Tanto que, acabada a Segunda Guerra Mundial, eles tendo usado a América Latina, tendo usado as matérias-primas da América Latina, tendo usado o território da América Latina, tendo usado os soldados da América Latina, levaram as vantagens e se tornaram a grande potência que vai rivalizar durante toda a Guerra Fria com a União Soviética. Por isso, para concluir, eu diria, as relações dos Estados Unidos com a América Latina são sempre relações militarizadas, as quais buscam vantagens, e as vantagens são sempre econômicas, e claro, quando você tem a vantagem econômica, em seguida você tem o resultado, que é a vantagem política. Por isso, para nós, como dizia Bolívar, como afirmaram tantos líderes da América Latina, Bolívar, José Martí, nós temos que buscar a unidade latino-americana, da qual não devem participar os Estados Unidos. Isso porque, se a nossa América nasceu do cão de caça, a deles nasceu do arado. São duas realidades completamente distintas. Rampinelli, e com relação ao hoje, né, como é que a gente pode perceber essas doutrinas todas que você explicou muito bem se manifestando na América Latina de hoje? Veja você o seguinte, essas doutrinas, embora algumas delas já tenham cumprido o seu papel, como a doutrina Monroe e o Destino Manifesto, mas elas continuam presentes nas relações dos Estados Unidos com a América Latina. Vou dar dois exemplos bem claros. Quando Bush pai, presidente dos Estados Unidos, invadiu a Somália, em 1991, dizia ele, para levar comida aos famintos, mentira. Na realidade, era para controlar o chifre da África, por onde passavam os grandes petroleiros levando petróleo para os Estados Unidos. O Bush pai fez um discurso aos soldados na véspera de Natal que iam para a Somália e brandiu a doutrina do Destino Manifesto, dizendo: vocês vão, em nome de Deus, não mais conquistar um território, mas conquistar uma posição geopolítica para que os nossos petroleiros possam passar tranquilamente. E disse o seguinte: Deus vai acompanhar vocês. Não tenha dúvida, assim que eles chegaram lá, o primeiro soldado que foi morto, arrastado pelas ruas da capital, logo os Estados Unidos se lembraram da guerra do Vietnã e disseram o seguinte: vamos voltar. Quer dizer, os somalis enfrentando os soldados dos Estados Unidos, tendo matado um e arrastado o corpo pelas ruas, derrotaram a doutrina do Destino Manifesto. Outra maneira em que aparece claramente a doutrina do Destino Manifesto agora, no 11 de setembro,
Vocês devem ter visto como o Bush filho e o Obama leram os seus discursos lá no Marco Zero, que eles chamam de Marco Zero. Qual foi o tom dos discursos e das leituras? Somos uma grande nação. Por que somos uma grande nação? Porque Deus está conosco. Se Deus está conosco e somos uma grande nação, não são aviões que derrubam as nossas torres ou que atingem o Pentágono que vão nos afetar. E nós sabemos que foram profundamente afetados. O coração do império foi atacado. E muitas vezes a gente fala muito das Torres Gêmeas e esquece do Pentágono, que é ali onde se gestam as políticas militaristas que vão para todo o mundo. Então, são dois exemplos em que as doutrinas chegam aos dias de hoje. E outros exemplos nós temos quando se organizam aí os tratados internacionais. O que os Estados Unidos sempre dizem? Estamos todos juntos. Somos pan-americanos, os Jogos Pan-Americanos. Se estamos todos juntos, somos todos iguais. Bom, qual é a leitura? Somos todos iguais, só que vocês são fortes e nós estamos débeis. Portanto, não podemos estar juntos e dizer que somos iguais. Então, são doutrinas que a gente não percebe, mas que elas chegam aos dias de hoje e afetam as relações atuais dos Estados Unidos com a América Latina. Por isso, para entender as relações dos Estados Unidos com a América Latina, nada melhor do que ler sobre o ontem para entender o hoje e assim poder prever o futuro.